Good evening, everybody. I'm Bella. This is the news and the weather presented in English and Portuguese. News about what's happened in Martha's Vineyard. News from Brazil as well. Notícias do que acontece em Martha's Vineyard no Brasil também. Welcome to the show. Hello, Martha's Vineyard. We here. Chisbury selectmen will vote tomorrow, Tuesday, January 24th, to determine whether they will vote on May 9 the legislation for alcohol, beer, and wine to be served at Chisbury's Martha's Vineyard restaurant, or if they will wait until 2018 for the election state. Os selectmen de Chisbury vão votar amanhã, terça-feira, 24 de janeiro, para determinar se devem votar a lei que permite servir álcool, cerveja e vinho nos restaurantes de Chisbury em Martha's Vineyard em 9 de maio, ou se vão esperar até 2018 para a eleição estadual. The legislation expands current license to offer liquor, but will not add new license. A legislação expande as licenças atuais para oferecer licor, mas não vai adicionar novas licenças. The new legislation would allow the sale of all alcoholic beverages in Chisbury restaurants, including restaurants and hotels. A legislação permitiria a venda de todas as bebidas alcoólicas em restaurantes de Chisbury, incluindo restaurantes em hotéis. Os restaurantes devem ter uma capacidade mínima de 30 pessoas ou para 30 pessoas, e as bebidas ainda precisam ser consumidas com as refeições. Chisbury has a total of 19 restaurants permits it could issue. Restaurants must have a seating capacity of no fewer than 30 people, and beverages would still have to be consumed with meals. Chisbury tem um total de 19 restaurantes e os restaurantes devem ter uma capacidade de no mínimo para 30 pessoas, e as bebidas ainda precisam ser consumidas durante as refeições. Eu acho que eu repeti isso, mas é bom que aí você se lembra melhor. People, here's the opportunity. Let's get involved. Martha's Vineyard Community Services is opening a telemedicine clinic that will enable islanders to be seen a doctor via video conferencing. Os serviços comunitários de Martha's Vineyard, a MVCS, Martha's Vineyard Community Service, estão abrindo uma clínica de telemedicina que permitirá aos moradores da ilha de Martha's Vineyard fazer consultas com o médico através do programa videoconferência. Telemedicine is the remote diagnosis and treatment of patients via videoconferencing technology. A telemedicina é o diagnóstico e tratamento de pacientes a longa distância, usando a tecnologia da videoconferência. MV Island residents now can be seen by Dr. Alan Brown, psychiatrist at UMass Medical School in Worcester, via videoconference. Signing up for the telemedicine clinic by calling MVC, Martha's Vineyard Community Services, at 508-693-7900. Agora, os moradores da ilha de Martha's Vineyard podem marcar uma consulta com o médico psiquiatra Dr. Alan Brown, da Universidade de Worcester, pelo telefone 508-693-7900. Why not to try? Technology is a very, very wonderful tool. The change of government in the United States from Obama to Trump administration arrives at the vineyard, bringing many doubts. A mudança do governo dos Estados Unidos de Obama para a administração
Trump chega à Vineyard trazendo muitas dúvidas. Circumstances are affect the way people live or work, especially as regards their safety or well-being are being tested. As circunstâncias que afetam a forma de como as pessoas vivem ou trabalham, especialmente no que se diz respeito à sua segurança ou bem-estar, estão sendo testadas. It is a precondition that is still unanswered and that we will learn from everyday life. From now on, over 4 years. Isto é uma pré-condição que ainda está sem respostas e que vamos aprender com o dia a dia. Daqui para frente e ao longo de 4 anos. Assista agora a entrevista com a doutora Annelise Araújo, uma advogada especializada em leis de imigração e família. A entrevista foi produzida pelo nosso programa e foi gravada via Skype um dia antes da posse da nova administração no dia 19 de janeiro. Watch now the interview with Annelise Araújo, a lawyer specialized in immigration law and family laws as well. The interview was produced by our program and was recorded via Skype a day before the inauguration of the new administration on January 19. The interview is in Portuguese language. A entrevista está em português. Thank you. Obrigada. Hoje vamos falar com a doutora Annelise Araújo, uma advogada experiente em todas as áreas de leis de imigração e direito de família. Annelise é brasileira, nascida no Rio de Janeiro e estudou Direito nos Estados Unidos, na Universidade de Toledo, em Ohio. O seu escritório fica em Boston ou online, como você mesmo vai ver daqui a pouquinho. Vamos ouvir a opinião de Annelise Araújo sobre como vai ficar o cenário atual das leis de imigração com a posse do novo governo americano Trump e como que isso pode afetar a vida do brasileiro que vive nos Estados Unidos, na ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts. Aqui ela está. Doutora Annelise, obrigado pelo seu tempo e seu apoio à comunidade brasileira em Martha's Vineyard. Annelise, temos algumas perguntas para você. Obrigado por nos ajudar a entendê-las. Obrigada por me convidar por estar aqui, Bela. Claro, para nós é uma força. Annelise, com a mudança de governo nos Estados Unidos, que vai acontecer amanhã, dia 20 de janeiro, o que poderia afetar a situação de um brasileiro não documentado que vive aqui no país? Pode afetar muito, porque com uma mudança de governo, você tem uma mudança de maneira de lidar com a imigração aqui nos Estados Unidos. Então, se uma pessoa está aqui e ela não está documentada e entra um governo que não é um governo pró-imigrante, esse governo vai ser mais difícil para a pessoa que não está documentada aqui. Por exemplo, a gente já tem visto uma mudança de clima na maneira que os agentes de imigração estão agindo com os imigrantes que estão entrando recentemente nos Estados Unidos ou imigrantes que têm problemas criminais, por exemplo, que não são tão graves. Então, eu acho que o que muda é o clima e a maneira de lidar com o imigrante. Também muda essa ideia de você criar uma fronteira que esteja ainda mais protegida, né? A ideia do Donald Trump é que ele vai fazer uma muralha grande para dificultar a entrada das pessoas nos Estados Unidos e que a teoria que ele apresentou é que não haverá uma legalização das pessoas que já estão aqui há muito tempo. A verdade é que até que ele assuma o governo e a gente veja o que ele vai fazer no dia a dia, nada é absoluto. Mas se eu tivesse que adivinhar, eu acho que vai se tornar um clima mais difícil, uma vida mais difícil. Então, é o que você prevê
para os próximos meses? É o que eu prevejo para os próximos meses. Eu acho que você vai ter uma dificuldade maior de viver aqui nos Estados Unidos se você não tem documentação. Eu acho que vai ser mais difícil você regularizar a sua situação. Eu acho que vai ser mais difícil a gente conseguir convencer agentes de imigração a autorizarem as pessoas ficarem aqui. A minha previsão é que não vai ser uma mudança positiva para o imigrante não documentado. E qual seria o seu conselho para os brasileiros não documentados que vivem aqui na ilha de Martha's Vineyard? Eu acho que as pessoas têm que entender que elas não são documentadas. E o que significa isso para mim? Significa que a pessoa tem que viver de uma forma que ela não tenha problemas com a polícia, que ela não tenha problemas criminais. Por exemplo, muitas pessoas, infelizmente, que não têm documentos, não têm carteira de motorista. E muitas vezes elas dirigem sem carteira de motorista. A minha preocupação é que agora, quando uma pessoa é parada por dirigir sem carteira, a imigração vai ser notificada e tomará a decisão de ir atrás dessa pessoa. No governo do Obama, o que a gente tem visto é uma prioridade, uma lista de prioridades. Pessoas que não têm incidentes criminais graves, que estão aqui nos Estados Unidos há muito tempo, que têm família, filhos, esposa aqui, eles não são considerados prioridades imigratórias, a não ser que eles tenham entrado depois de 2014, janeiro de 2014. Então, se uma pessoa é parada por dirigir sem carteira, muitas vezes no governo atual, a imigração nem sequer faz nada, ela simplesmente deixa a pessoa da maneira que está. Agora, eu acho que isso vai mudar. Então, o conselho que eu tenho é: tome muito cuidado para não ter problemas com a polícia local. Tome muito cuidado para não ter problemas criminais. Bom, os custos de um processo de cidadania é muito significativo. Como que fica a situação do brasileiro que aplicou para o processo de cidadania americana? É relativo ao pedido de perdão provisional assinado pelo presidente Barack Obama. Como que isso vai ficar, você acredita, assim? Então, para o processo de pessoas que já têm a residência e estão aplicando para a cidadania, eu acho que o processo deles vai prosseguir da mesma forma, porque eles já estão legais no país aplicando para a cidadania. Referente ao processo de pedido de perdão provisional para pessoas que são casadas com cidadãos americanos ou residentes americanos, esse processo ele é um processo que o Obama mudou o procedimento. Em vez da pessoa fazer o pedido de perdão esperando fora do país, a pessoa agora pode fazer o pedido de perdão provisional antes de se retirar do país. Esse foi um perdão que foi mudado o procedimento, mas ele é baseado em legislação. Então, é uma coisa que o presidente Trump pode mudar, mas é um processo mais difícil para ele mudar. Então, não houve nenhum comentário. Então, não há previsão se esse processo vai ser mudado ou não. É diferente do DACA, que é para pessoas que entraram como criança nos Estados Unidos. Esse DACA, que é o Dreamers, ele foi feito através de uma ordem executiva, de uma ordem de um presidencial, um mandato presidencial. Isso é muito fácil para o Donald Trump mudar. Ele pode mudar isso com uma assinatura. É diferente do pedido de perdão. Então, se você está nessa situação que você já tem um pedido de perdão pendente, ou você tem a possibilidade de aplicar para um perdão através de pais ou de esposo, eu aconselho que imediato vocês contatem um advogado, conversem sobre o seu caso específico para determinar se a gente está em tempo de prosseguir adiante com o pedido de perdão. Annelise, eu quero te agradecer mais uma vez por participar do The News and the Weather with Bella. Muito obrigado e espero vê-la novamente para nos ajudar com as informações. Elas são fundamentais para conseguirmos um balance e ter uma vida melhor. Obrigada. Claro, sempre que você precisar. Obrigada, Annelise. Se você tiver alguma pergunta ou perguntas complexas ou pessoais, entre em contato com a doutora Annelise, mencionando que está fazendo a primeira consulta, porque assistiu a esta entrevista, a consulta não será cobrada. If you have complex or personal questions, you can contact Annelise Araújo. Mention that you are doing the first consultation
because you watched this interview on the news and the weather with Bella. The first consultation will not be charged. Enjoy! Aproveite! And more to you! Now, notícias do Brasil por Solo Mascarenhas. Obrigado, Solo. Só liberar dinheiro não resolve a crise nas prisões do Brasil. Esta é a matéria sugerida por Solo Mascarenhas para o nosso programa de hoje. A matéria é de Luciana Barros, da BBC Brasil, em Londres, do dia 22 de janeiro de 2016. Em menos de um mês, ao menos 138 presos morreram na guerra entre facções criminosas que disputam o tráfico no norte do Brasil. Desde janeiro, 5 rebeliões deixaram ao menos 138 mortos em presídios no estado do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. As fugas chegam à contagem de 220 pessoas. O sistema prisional do Brasil parece um barril de pólvora pronto a explodir em um país em que há 622.202 pessoas atrás das grades. Não há uma solução rápida a curto prazo, admite o analista criminal e doutor em ciências políticas pela Universidade de São Paulo, a USP, o senhor Guaraci Mingardi, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só liberar dinheiro não resolve. Os 3 planos de segurança anteriores fizeram apenas isso e não resolveram nada, diz ele. De acordo com o mais recente levantamento nacional de informações penitenciárias, que se chama Infopen, de dezembro de 2014, o Brasil tem a quarta maior população de população penitenciária do mundo, atrás dos Estados Unidos, que é de 2.217.000, e a China com 1.657.812 e a Rússia com 644.237. E aqui, para o seu entendimento, here for your understand, since January, 5 rebellions have left at least 138 deaths in prisons in the states of Amazonas, Roraima and Rio Grande do Norte in Brazil. The escapes reach 220 rebels. Brazil is a country where there are 6,022 people behind bars, approximately. Brazil is the 4th largest penitentiary population in the world, behind the United States, with approximately 2,217,000, China with 1,657,000 approximately, and Russia with 644,000 approximately, almost reaching Brazil, according to the most recent National Survey of Penitentiary Information of December 2014. There is no quickly short-term solutions, admit the criminal analyst and PhD in political science at the University of São Paulo, USP, Mr. Guaraci Mingardi. We heard you, Mr. Guaraci. Vamos ler mais, vamos participar. Para seu entendimento, temos hoje informações à nossa disposição online, em todos os lugares. É um bom caminho para encontrar soluções. Por agora, vamos ver como vai ficar o tempo para esta semana. This is the weather forecast for this week. Come with me. Hoje, noite de segunda-feira, tonight, Monday, rain low around 39, chuvas são esperadas e a temperatura mínima vai estar nos 39 graus.
and east wind 31 to 33 miles per hour with gusts as high as 55 miles per hour are coming. Os ventos estão vindo pelo leste entre 31 a 33 milhas por hora, com rajadas de até 55 milhas por hora. Tuesday, terça-feira, more rain and bad fog. High near 44. A east wind 8 to 18 miles per hour. Bring gusts as high as 43 miles per hour. E os ventos vão continuar vindo pelo leste na terça-feira, trazendo rajadas de até 43 milhas por hora. And more rain are coming on Tuesday night. As mais chuvas são esperadas para terça-feira à noite. Wednesday, quarta-feira, mostly sunny with a high near 45. Dia de sol, com máxima nos 45 graus. Wednesday night. E quarta-feira à noite, partly cloud with a low around 40. Tempo parcialmente nublado com as mínimas nos 40 graus. Thursday, mostly sunny with a low around 46. Quinta-feira, dia de sol e mínimas nos 35 graus. Thursday night, quinta-feira à noite, mostly sunny with a high near 40. As well as Friday night, na noite de sexta-feira, partly cloud with a low around 32. Let's keep positive for this week at Pathways. Riding series, navigation the media landscape, music night with Jemima James and friends on Friday. This Friday coming up, January 27. Doors open at 6:30. Program starts at 7. And Happy Birthday Chronics. The store was established in 1917 in Vinhaven on Main Street by 4 Lithuanians-born immigrants brothers. Thank you and happy birthday, 100 years old, yay! O Chronics é uma loja que foi estabelecida em 1917, está fazendo 100 anos de idade. Ela foi estabelecida em Vinhaven, na Main Street, há muitos anos atrás, por 4 irmãos imigrantes nascidos na Lituânia. O Chronics, it's a nice place to shop. And thank you to Allsearch, the National Weather Link Store for beautiful images. Thank you, Calholt and VTV. Thank you, Martha's Vineyard Saving Banks, for your support. And thank you to you to watch our show and support our idea to be a really good community. I see you next. Ciao, ciao, for now.